Tá limpando, mas faz parte. Vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus que nos abençoe, nos ilumine neste momento de estudo, assim como todos aqueles que aqui foram citados, que a gente estava conversando, cada família, cada coração, cada criança. Que possamos, Senhor, de alguma maneira, agir para aliviar os corações e mentes, trabalhar no bem. Que possamos, Senhor, estender as nossas mãos para que elas sejam extensões das tuas, no processo de ajuda e de trabalho. Sabemos que somos tão doentes e necessitados quanto aqueles que batem à nossa porta. E por isso, reconhecendo a nossa condição, te pedimos a cura, o amparo, o auxílio. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, né, gente, hoje nós vamos falar das manifestações mediúnicas incomuns, né? As mediunidades que são mais raras, né? Que, nem tanto, né? Mas, né? São as mediunidades que tem, vamos dizer assim, né? Aqui eles estão falando dos efeitos intelectuais, né? Que são as mediunidades que trabalham o pensamento, a mente, né? Lembrar só que efeito intelectual e efeito físico é mais uma classificação para separar mesmo, para didaticamente, e não, né, algo preso, né? Porque se você for analisar, tem um pouco de cada, né? Elas se misturam, né? Como tudo na nossa vida, né? As coisas não são divididas em compartimentos, né? As coisas elas se misturam, né? Mas o Kardec ele usa alguns termos aí para facilitar a didática do aprendizado, né? E aí quando ele está falando das manifestações diferentes, são aquelas que são mais incomuns, né, no campo do trabalho mediúnico, às vezes da casa espírita, né? Então ele vai pegar, por exemplo, as manifestações aqui, a primeira aqui, as artísticas, né, que é o pessoal que pinta, né, o pessoal que compõe, né? Existe muito isso a gente vê alguns médios aí que são meio que especializados, né, em pintura, essas coisas, né? E é um tipo de trabalho mediúnico que é bem difícil de lidar. Por quê? Como a pessoa está envolvendo com a arte, né, muitas vezes ela sente necessidade de colocar aquilo numa postura mais, vamos dizer assim, econômica, né? Então nós conhecemos muita história de médium aí, pintor, né, que fica famoso, que começa a fazer show, né, começa, né, porque junta o espetáculo de ser uma questão mediúnica, né, e é todo fascínio daquilo, com, né, a materialização da obra de arte ali que vai, né, angariar, né? Às vezes vai angariar até recurso para a pessoa, né? A gente tem história muito famosa aí do filho da Zíbia Gasparetto, eu esqueço o nome dele, né? Acho que ele até desencarnou também, sim, né? Que ele tinha um trabalho muito, muito grande nessa questão de pintura mediúnica, né? E que ele fazia show, né? Fazia shows aí. Eu acho que é isso, né? Deus abençoe onde ele estiver, né? E aí, né? Ele tinha muito isso, né? E ele tinha uma questão econômica com isso. Ele vivia disso, né? Então a gente, né? Já teve contato com alguns médios assim. E normalmente eles não ficam muito tempo na casa espírita porque alguém vai lá e convence eles a fazer, a aparecer com aquilo, né? Então existe muita controvérsia nessa área, né? Porque, assim, às vezes o que acontecia? A gente via, eu já participei da reunião mediúnica de arte, né? Eu é só vibracional, que eu não tenho talento artístico nenhum. Nossa, que tristeza da minha vida. A tristeza da minha vida é essa, né? Eu sei que lá no passado muito remoto, antes do universo, lá, brincando, lá no Egito, eu era um bom escultor, né? Eu perdi isso, sumiu. 4.000 anos sem. Hoje, é verdade mesmo, quando eu penso, vou comprar um bloco de mármore assim, vou colocar lá na minha casa, eu falo, vou ver o que sai desse negócio. Não sai nada. Eu não tenho técnica. Não, eu gosto de escultura. Eu acho lindo aquelas esculturas gregas. Ah, mas não gosto. Falar e fazer igual o Michelangelo, né? Mas tá congelado aí, né? Fiz bobagem, né? Usou, né? Porque você tem que construir outra coisa. Tô construindo, tô tentando aí, né? Jesus ajuda, né? De vez em quando eu reclamo com o Lucas sobre isso. Ele fala assim, não, tá guardado. Né? Vai para fazer arte. No mundo regenerado, quando a gente vivia só pra arte, né? Pra fazer coisa bonita, né? Então a gente isso libera, né, gente? Mas, né? Voltando, né, gente?
o que acontece? Muitas vezes os espíritos, né, de artistas, quando eles estão no mundo espiritual, eles têm uma necessidade muito grande de se expressar através da arte. Por quê? Porque a arte é uma grande canalizadora de energia, né? Então, muitas vezes, é aquela coisa do gênio, né? Que muitas vezes ele é iluminado de um lado e totalmente desequilibrado do outro. Né? Por quê? Porque mexe com a energia mais poderosa que existe, que é a energia sexual, que é a força criadora. Né? Então, essa energia criadora ela está sendo canalizada ali pela arte, né? E quando a pessoa não está canalizando, normalmente ela dispersa, né, aquela energia de formas não muito equilibradas. Né? Posso falar? Pode. E isso daí é o que o Freud falou, é a libido. É isso aí. Aí todo mundo acha que libido é uma questão sexual, assim, não, é a força criativa. Mas é a força criativa. A força né? criativa. Porque todo mundo acha que é voltado a outra coisa, né? Que ele foi quase que ele foi rechaçado na época dele lá na Europa, porque ele falava dessa questão da libido. E as pessoas não entendiam que a libido era essa até questão hoje da não. criação. A maioria das pessoas até hoje ainda... Nossa, aquele homem era um tarado, pervertido, não sei o quê. As pessoas falam assim. É porque você pensa, a gente pode pensar a energia como ela sendo uma força que ela vai ser canalizada. Então tem várias formas de canalizar a energia criadora. Né? Então a pessoa pode canalizar isso na arte, ela pode canalizar isso no trabalho, ela pode canalizar isso na sexualidade, ela pode canalizar isso na maternidade, na paternidade, no sentido mais, né? Jesus, a energia que Jesus usava para curar as pessoas é a energia sexual. Né? Então assim, tem muito a espiritualidade trabalha isso muito porque a gente tem um chakra, né, que na doutrina espírita nós muito estudar, que é o Kundalini. Já ouviu falar do Kundalini? O Kundalini ele é um retrochakra, na verdade, né, porque ele fica aqui atrás, né? E o que o Kundalini faz? Ele junta os dois centros de força mais poderosos que a gente tem, que é o coronário, que é esse chakra aqui que liga com as energias superiores, né, com o genésico. Então é como se ele fizesse o caminho, né? Ele liga um no outro. Então, a terra do céu. Exatamente. Então, quando os dois se ligam, se a pessoa é equilibrada, ela faz o que Jesus fazia. Levanta os mortos. Né? Dentro, né? Literalmente. Né? Exatamente. Mas quando a pessoa, né, tem essa ligação, às vezes, de maneira artificial, né, e ela não dá conta, o que acontece? Ela desequilibra geral. Né? Tem uma história de né, que o pessoal... Eu já estudei sobre isso com o pessoal lá da Índia. Eles falavam que tinha uma princesa indiana, né, na lenda, eu esqueci o nome dela lá, que ela chegou no momento que ela tinha uns rituais lá dos yogi lá que fazia esse negócio funcionar, né? E aí o que acontecia com ela? Quando ela estava no estado de equilíbrio, ela andava sobre as águas, tem um monte de lenda dela lá, né? Fazia muita coisa semelhante com o que está descrito que Jesus fazia, né? Mas dizia também que ela tinha um desequilíbrio sexual tão grande que ela tinha que manter mais de 40 relações sexuais por dia. Enlouquecida com isso, entendeu? Até que ela morreu por causa dessa situação toda, né? Mas isso é muito... O que acontece? Então, muitos... pessoal do Oriente, principalmente lá, eles trabalham muito essas questões. Se a pessoa não está preparada, você dá uma bomba atômica na mão de quem não pode usar. Mesma coisa da energia nuclear, né, gente? Né? Você faz uma usina que ilumina a cidade, você faz uma nave espacial que vai lá e fica 10 anos tirando foto lá no espaço com energia nuclear, mas você faz uma bomba que mata 1 milhão de pessoas. Né? O Sol, né, tá lá, né, jogando energia. É o sistema solar. Exatamente. Né? Então, assim, olha só como é que são, né? São situações que são diferenciadas. Né? Mas a energia, por isso que a arte, muitas vezes, né, é difícil de lidar. Ele fala aqui dos médios pintores, desenhistas, né, que são os mais comuns, né? Tem os médios músicos, né? Eu já tive a oportunidade de ver uma reunião mediúnica, o pessoal pegava lá instrumento musical e tocava. Não, uma das reuniões mais legais que eu participei, né? E o detalhe, as pessoas não sabiam tocar. Nossa, que pegava instrumento musical, flauta e violão e tocava. O médium não sabia tocar. E tocava e saía. Normalmente, né, como são espíritos que estão em tratamento, são as músicas tristes. É uma vibração triste, assim, mas assim, muito bonito mesmo. Né? Mas imagina isso com um médium que sabe tocar. O pessoal do Verbo de Versos, eles fazem, tem um último CD deles, o Religar, é todo de canções compostas na reunião mediúnica. Exatamente. Entendeu? Então, assim, também é um tipo de mediunidade que não é tão comum. Né? Por quê? Porque normalmente essas mediunidades precisam de ter uma reunião que vibra em torno daquilo, tem que ser um trabalho específico daquilo. Né?
outros tipos aqui, né, que são os músicos que a gente falou, né? Médiuns versificadores. O Kardec tem isso aqui contra o Kardec. Médiuns poéticos, literários e historiadores, né? São os médiuns da escrita, tá? São gêneros de psicografia, né? Isso tem muito a ver também com o médium e com os espíritos que o envolvem, né? Então existem espíritos que se prestam muito a essa questão histórica. Existem outros espíritos que se prestam muito a fazer poesia. Lembra lá do Parnaso, além do Chico, né? Você lembra lá, por exemplo, as obras lá do Irmão X, lá, Humberto Campos, lá, que são crônicas, né? Que o Chico recebia dele, né? Você lembra, por exemplo, outros autores lá que trabalhavam com o Chico. Então tinham uma diferenciação ali de estilo, né, de toda uma questão. Outro dia até, né, estava conversando com um colega nosso aí da outra cidade, ele me mandou uma psicografia. Ó, você tá aí, né, Diogo? Que ele recebeu lá na Casa Espírita lá, né, que seria do Jô Soares, né, para mim analisar, né? Aí eu fui lendo a psicografia, aquela coisa toda, né? E aí algumas coisas, né, que a gente vai pensar aqui, até para essa questão de estudo, tô trazendo aqui por causa do estudo, né? Sem crítica nenhuma ao médium. Como é que a gente analisa uma comunicação? Primeiro, né? Um espírito desencarnou recentemente, né? Se ele fosse uma pessoa extremamente espiritualizada, né? E que não quer dizer religiosa, tá, gente? Já seria difícil ele se comunicar. Por quê? Porque o choque do desencarne é uma coisa muito complicada. Para você poder se comunicar logo após a sua desencarnação, você tem que ser, além de você ser um espírito espiritualizado, você tem que ser um espírito de luz. Porque normalmente a atenção da gente, quando a gente desencarna, vai para quem? Para os parentes, para as pessoas próximas, para as nossas coisas, né? Para sair daquela perturbação espiritual, né? Quando a gente fala perturbação, eu cheguei onde que eu estou, o que está acontecendo. Isso demora. Desapegar de quem ficou. Exatamente. Outra coisa que a gente vai ver quando a gente pega uma psicografia, né? A pessoa desencarnou hoje. Ela nunca foi muito adepta, nem nunca gostou muito de doutrina espírita. Aí ela se comunica falando como se ela fosse um espírito de 50 anos. Né? Usa os termos espírita, sabe, de reencarnação. Né? Você fala assim, mas o cara encarnado, ele nunca nem falou desse assunto. Né? Ah, mas ele estudou. Tá, mas em 15 dias ele virou um espírita. Né? Então, outra coisa que a gente analisa. Né? Outra coisa, conteúdo. Né? Quando a gente fala da forma, né? Né? A gente pode falar, a forma é do médium lá, ele colocou, tem um grau de animismo muito grande, né? Porque normalmente os médiums revestem, né? Outra coisa, quando o espírito se manifesta, né? Ele está falando alguma coisa que era do centro de foco de intenção dele, ou seja, daquilo que ele gostava, dele vivia, né? Então, por exemplo, a gente pode esperar que uma pessoa que for um físico, ele vai trazer, né, pensamentos da área da física. Você pega o André Luiz, quando ele começa a se comunicar, apesar de ter, né, a gente vê ali a influência da espiritualidade, né, até do próprio Chico nas comunicações, você vê que a área do André Luiz é sempre o quê? Cuidado com as pessoas, que é uma área médica. O André Luiz sempre enfoca tudo que ele escreve do ponto de vista de um médico que está observando aquilo e aprendendo com aquilo, né? Então ele olha para como é que está o corpo da pessoa, ele olha como é que está a circulação, ele observa, né? Às vezes ele vai chegar em algum lugar, você vê que ele faz tipo uma anamnese da pessoa, traços claros disso, daquilo outro, né? Usando os termos médicos lá da época, né? Nós podemos ver no olhar dela, engazeado, como eu via na clínica. Você vê que é algo que o acompanha. Talvez se fosse ali um engenheiro, ele ia chegar e observar, nossa, a casa está toda quebrada, nota que as vigas estão rachadas ali e não está dando sustentação, a cama dele está muito, né? Ele ia pegar por esse aspecto. Por quê? Porque é o que é o foco de atenção dele. Então, quando a gente analisa uma mensagem dessa, né, a gente fala assim, dificilmente é do espírito. Né? É igual os espíritos, o Kardec falava. O Kardec adorava essas mensagens de espírito famoso, né? Ele fala assim, ó, se o cara me der uma mensagem assinado Platão e eu pegar lá a República de Platão e comparar o texto, falar, nossa, né, parece até uma continuação, aí nós sabemos que aquilo ali tem a ver. Mas se for Platão falando de uma coisa totalmente diferente, né? Pode ser, pode, mas já fica complicado. É difícil de dizer que exatamente, pode até ser ele, mas é difícil, porque o que a gente conhece do Platão é o filósofo grego. A gente não conhece Platão 10 encarnações depois, quando ele era o jardineiro lá da corte do rei Arthur. Né? Tô inventando aqui, né? Aí ele poderia falar de flores, né? Mas mesmo assim ele ia trazer um conteúdo mais, né? Vocês estão entendendo como é que funciona essa questão da análise, né? E ele vai falando aqui, ó. Essas mediunidades, normalmente, elas são mais para poder a gente perceber o fenômeno.
né, há algum tempo atrás, o pessoal era muito ligado com essa questão do fenômeno mediúnico, né, principalmente na época do Kardec. Né, ele fala aqui de mediunidade poliglota e especular, porque poliglota é escrever em outro idioma, especular é escrever de trás para frente. Né? Então, porque tem uma mensagem do Chico assim, uma mensagem do Chico, que ele foi nos Estados Unidos, uma vez que ele foi nos Estados Unidos lá com o Valdo Vieira, e o Valdo Vieira largou ele sozinho lá, que ele passou mal AP da vida dele. Né? Aí ele encontrou uma dona na rua, que a dona pagou a passagem para ele voltar pro Brasil, depois que ele tava. Né? E o Valdo Vieira largou ele lá, falou: vamos para os Estados Unidos, vamos. O Valdo Vieira apaixonou lá com a loura dele lá, largou o Chico. Nossa, e o Chico ficou sozinho lá nos Estados Unidos. Ele ficou lá no hotel lá até acabar os dias lá. No último dia apareceu uma dona lá que reconheceu ele na rua. E ele lá sem ter onde para ir, sem comer. Aí a dona falou: não, paga sua passagem para você voltar. Aí ele falou: graças a Deus, aí voltou pro Brasil. Imagina, ele lá nos Estados Unidos sem falar inglês, né? Sem ter dinheiro no bolso? Sem nada, né? E o cara, tipo assim, o Valdo Vieira largou ele lá, tipo, você se vira aí, tá, Chico? Tchau. Né? Hoje é fácil, manda o WhatsApp, né? Você liga, imagina lá na década de 30, 40, né? Pra ele mandar a carta, ele ia ter que passar né? Imagina o Chico meio-dia, né? Mas a espiritualidade resolveu, né? Mas aí o que acontece? Quando ele estava lá, ele fez um texto, tem até uma cópia da União Espírita Mineira, se não me engano, né? Quando você entra lá na União, tem lá umas psicografias, uns negócios na parede, lá, aqueles vidros lá, não sei se tem ainda, mas lá tinha escrito lá, o Chico escreveu de trás para frente em inglês, né? E uma mensagem lá do Emmanuel lá, né? E aí o pessoal fala assim: nossa, o inglês do Emmanuel é sofrível, né? Muito ruim, né? Mas conseguiu, né? O pessoal faz uma crítica disso, né? E o Emmanuel, né? Ele nunca reencarnou na Inglaterra, né? E eu imagino que o Chico também não, né? Então o negócio deve ter sido complicado mesmo para os dois, né? Eles cataram letra ali para escrever. Mas tem, né? O Google dele, né? se eu for escrever em inglês, vai ser com a ajuda do Google, vai ser terrível. Né? Então assim, mas existe. É comum? Não. Tem necessidade de ser uma reunião mediúnica hoje? Para que eu vou escrever de maneira especulada, de trás para frente? Só para dar trabalho para quem lê. Para alguém ter que colocar. Então isso é apenas no campo da curiosidade mediúnica. Né? Isso está ali no campo ali do aprendizado. Médios historiadores, é o Kardec mais queria achar. Que é o pessoal que conta as coisas do passado. Né? Médio historiador. Né? Que não só historiador da história, como contador de história também, né? Então, ele tem todos. Só desenvolver. É um outro tipo de mediunidade que é muito interessante, mas também tem que ter uma reunião, né, focada para poder fazer isso. Aquilo que eu falo sempre, né? Pra você fazer uma reunião de estudo com os espíritos, tem que estudar. Aí bate na primeira barriga, porque nós não queremos estudar. Nós queremos que o espírito desce aqui e conta novidade pra gente. Vai falar: nossa, que doido, legal demais, vou pra minha casa. Aí semana que vem o espírito vem de novo. Não, contar umas novidades aqui, gente, segredo. Lá no plano espiritual, Jesus pintou o cabelo de lágrimas, vocês nem imaginam. Nó, que doido! Tem tinta no mundo espiritual, não muda nada na vez, né? E isso a gente quer. Né? Quando o espírito fala: não, nós vamos estudar aqui, vocês vão pegar todo mundo aí, ler aí né, os 5 tomos do Tomás de Aquino lá, né? Vocês querem invocar o Tomás de Aquino aqui? Beleza, ele chega aqui, né? Vocês já leram meus tomos? Né, com um monte de livro que ele escreveu lá sobre teologia lá. Aí a maioria da pessoa nem sei o que é isso. O Tomás de Aquino vai para casa dele, vai fazer coisa mais útil. Entendeu? Legal, gente. Né? Então, né, é isso que acontece. Tá. Essa aqui é a mais interessante que eu acho aqui dessas que ele está falando aqui. Psicometria. Psicometria é a mediunidade do toque. Você pega um objeto, né? Peguei o livro aqui, né? E você sente a energia daquilo, né? Essa mediunidade todos nós temos, em graus diferenciados. Mas um médium psicométrico, ele consegue sentir a história da energia dos objetos que ele toca ou dos ambientes onde ele entra. A maioria de nós sente com o ambiente, que é mais fácil. Pode acontecer da pessoa, meio de certa forma, personificar alguma coisa que ela sentiu? Pode. Porque outro dia eu tive um sonho com uma amiga minha, que ela era como se ela estivesse sendo ensinada relacionada à mediunidade psicometria que ela tem, que é muito forte. Pode. E aí, ela no sonho ela personificava o que ela pegava, assim, falava. Quer ver uma mediunidade que é das mais interessantes e que a gente passa batido? Os atores. Sim. Verdade.
que o ator, qual que é o melhor ator? É aquele que melhor personifica o personagem, né? Você fala assim, ó, fulano de tal é um ator do personagem só, ele interpreta todo mundo, é ele, né? Você olha pro personagem, pode ser, né, qualquer, um índio lá da tribo, pode ser o cara lá da Austrália, pode ser o rei da Inglaterra, é o mesmo cara, ele só trocou de roupa, né? Mas você vê que tem alguns atores que o cara vira o personagem. Isso é um processo mediúnico, anímico. Principalmente quando é um personagem histórico, né? Por quê? Quando é um personagem histórico, muitas vezes a pessoa atrai aquele espírito, porque ela começa a estudar a vida da pessoa. Tem até um pessoal da atuação que eles chamam lá, que eles têm as formas lá deles interpretar. Tem o tal do método, já ouviu falar? Que o cara veste a roupa do personagem, ele vira o cara, né? Tem uns atores americanos que faz isso, né? O cara vira o personagem. Então você vai conversar com ele, você não está conversando com ele, não, você conversa com o personagem. Ele entra tanto naquilo, isso é um processo mediúnico. Né? Então a atuação muitas vezes é um processo mediúnico. Dos mais famosos, lembra? O Robert Powell, que é o nome dele, tá até vivo até hoje. Ele não parece nada com Jesus hoje. Você olha para ele e fala, esse cara que era Jesus, nossa, ele ficou muito feio. Né? Eu acho que até de propósito. Né? Ele fez aquela série lá do italiano, lá do Franco Zeffirelli, aquele filme, né? Jesus de Nazaré. Ele entrou tanto no personagem que ele começou a achar que ele era Jesus. Ele teve que fazer tratamento. É isso mesmo. Ele teve que fazer tratamento porque ele começou a endoidar com o negócio. Ele começou a confundir a personalidade dele com Jesus. Por quê? Porque ele, além de toda essa questão que ele incorporou mesmo a energia ali, né? O que acontece? As pessoas, quase que um planeta inteiro, pegaram a imagem dele para ser a referência de Jesus. Então o cara se via em todo que era lugar, Jesus, Jesus, Jesus sou eu. Imagina a sua cara, a sua face, né? Ser trabalhado como Jesus. Ele teve que fazer um trabalho para poder desligar daquilo que demorou quase 20 anos. Ele foi internado. Você pode ver que ele não faz filme, ele nunca mais fez outro filme. Né? Por quê? Porque ele absorveu tanto aquela vibração. Isso é uma questão mediúnica. Né? Pessoa, por exemplo, outra questão mediúnica também que é patológica às vezes. As pessoas que são vinculadas com determinados personagens. Ou histórico, ou de alguma coisa que ele gosta. Você vê que a pessoa só pensa naquilo. Né? Ela cria um cantor famoso, né? A pessoa que veste igual o Elvis Presley lá, não tinha esse negócio, veste igual a Madonna, né? O cara que faz cirurgia para ficar parecido lá com o Michael Jackson, né? Coitado do Michael Jackson, fica parecido com ele, coitado, né? Mas o Michael Jackson é muito bom cantando, né? Mas coitado, ele também, né? Eu sempre gostei muito das músicas dele, né? Mas assim, vocês pensam, isso tudo, gente, é um vínculo mediúnico. Às vezes a pessoa, um ator interpretando ali, ele está mediunizado com uma energia ali, né? Que realmente não é ele que está ali, não. Imagina o cara que interpreta o mesmo personagem anos a fio. Ele vai entrando naquela onda, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que ele está ali personificando aquilo, né? E hoje com esse fenômeno que a gente tem da mídia, você tem milhões e milhões de mentes que olham pro cara e vê o personagem. Isso mesmo. Você pode ver que esses personagens muito icônicos do cinema, normalmente o ator só faz aquele personagem. Exatamente. Ele não consegue sair do personagem, todo mundo fala, não, é ele. Você não é esse personagem, você é aquele. Né? Então, assim, isso tudo tem a ver com esses tipos de mediunidade que a gente está trabalhando aqui. Na época do Kardec, né, era muito mais fácil. Um fenômeno desse, né, para a gente poder entender que está na psicometria, é o que acontecia com o Chico. Por que o Chico, né, a mediunidade do Chico de escrita desses autores famosos era tão boa? Porque ele conseguia personificar os caras. A tal ponto que muita gente falava que o Chico ele tinha a capacidade de plagiar, né, o estilo literário das pessoas. Eles falavam que o Chico plagiava, né? O pessoal de inteligência, por né? Diz que tem uma patologia clínica que fala que é a síndrome lá os americanos chamam de pretender, né? O que é o pretender? É o cara que ele vê um mecânico trabalhando e ele aprende. Ele vê um médico trabalhando, ele vai lá e opera igual o médico. Diz que tem pessoas que o cérebro dela funciona desse jeito. Eles chamam de síndrome de papagaio. O cara imita muito fácil. É o autodidata ao extremo. Assim. Entendeu? Ele imita o outro. Então muita gente dizia que o Chico tinha isso. Eu acredito que ele tinha mediunidade. Associou. Juntava as duas coisas. Então ele conseguia que a pessoa que estava comunicando através dele, né,
tivesse tal grau de empatia, de conexão, que parecia que era a própria pessoa escrita. Tanto é que é a questão do Humberto Campos, né? O Humberto Campos levou lá, o Chico, o pessoal lá que defendia o Chico levou os livros, né, psicografados. O pessoal da Academia Brasileira de Letras, que era ateu, falou: esse cara aqui, ou ele é o maior imitador do mundo, é o Humberto Campos que está escrevendo. Não sei de onde que ele tirou isso. Porque o cara não acreditava, né? Então ele ficava... Né? Porque o jeito de escrever, o estilo, a forma, né? A construção de raciocínio era do Humberto Campos. O cara falou: eu vivi 40 anos com o Humberto Campos, é assim que ele escreve. Ou esse cara realmente tem alguma coisa espiritual nisso aí que eu não acredito, ou esse cara é o maior imitador do mundo. Porque ele pegou lá e ele personificou aqui, porque eles não tinham explicação. Né? Então isso tudo está na questão da psicometria. Tá? Então, assim, a psicometria ela é muito importante quando a gente vai estudar dessas mediunidades todas aqui. Por quê? Porque a psicometria é a mediunidade de relação da gente. É quando a gente chega perto de alguém, a gente lê a energia do outro de maneira inconsciente. E essa leitura de energia vai dizer pra gente sobre quem é simpático, quem é antipático. A simpatia, lembra que o Kardec fala muito disso, né? Simpatias e antipatias entre os espíritos tem a ver com a psicometria. Então, às vezes, você casa com a pessoa, não é porque você é a alma gêmea dela, né? Até porque não existe alma gêmea, né? Desse jeito, do jeito que o pessoal acha, não. Né? Que eu fui rasgado no meio, metade minha tá lá. Não, né? Você tem, né? Não existe, né? Mas existe aquelas afinidades muito profundas, né? Então, às vezes, o que acontece? Você tem tanta afinidade com a pessoa que a sua energia, quando chega com ela, você sente na pessoa a sua própria energia. Aí isso se retroalimenta, né? Se for uma energia positiva e equilibrada, bom demais, né? Aí você vai, né? Mas quando é uma energia criminosa, desequilibrada, aí, né? É o negócio que tá falando dos relacionamentos pessoal, né? É o que a gente brinca aqui, ó. Igual eu tava falando, né? Eu tava falando aqui com a Renata aqui. Eu vejo aqui na assistência social isso. Às vezes você vê as companheiras sofridas aí, né? E elas têm uns maridos difíceis, não é pra não falar outra coisa, né? O cara bate, espanca, violenta, todo tipo de violência você pode imaginar. Ela já sofreu 5 vezes com o cara. Ela separa do cara a duras e difíceis penas, passa uma semana, ela tá com outro cara igual ou pior. Aí você fala assim: não tô acreditando. Né? A gente vai fazer: mas você tá julgando. Não é questão de julgamento, é questão de afinidade. Né? Então a gente sempre, eu vejo, né, muitas vezes a gente vai fazer atendimento fraterno, vai conversar com as pessoas, né, principalmente no campo de relacionamento, as pessoas procuram sempre iguais. Né? Então a pessoa separa do relacionamento, ela arruma um namorado ou uma namorada que é mais ou menos igual ao anterior, até nos defeitos, principalmente nos defeitos. Aí você fala: fulano de tal só gosta de sofrer, fulano de tal só gosta de homem safado, fulano de tal só gosta de mulher que pisa na cabeça dele, não tem isso. Não é que a pessoa gosta, é que a pessoa tem um envolvimento energético. E quando a gente vai estudar mediunidade, nós vamos perceber que isso não é só na questão do encarnado. Tem a questão do desencarnado. Tem a questão do ambiente. Ou seja, tem gente que fica mediunizado pelo ambiente. Ou seja, nós estamos aqui na sala de reunião mediúnica. Imagina que aqui, há 100 anos atrás, foi um local de tortura. Né? Se um médium muito sensível entrar aqui, ele pode sentir a energia. Por isso tem gente que fala que passa mal em Ouro Preto. Não tem? Eu passei mal lá já. Não, mas não fiquei mediunizado, não. Só senti muito mal lá, a energia. Mas assim, em alguns lugares também, né, gente? Não é todo lugar, não. Também tem gente que é cismado, né? Então, às vezes você entra em determinado lugar, aquele lugar está tão impregnado com uma determinada energia que o médium, ele personaliza aquilo. Começa a chorar, começa a ver gente... Às vezes até comunicação. E essa comunicação, ela não é de um espírito, mas é o que? A leitura que ele está fazendo daquele ambiente onde ele entrou, né? Então ele chora, ele briga, né? Por quê? Porque ele está envolvido por aquela vibração. A mediunidade da psicometria, né? Então, assim, alguns médios psicométricos eles aprendem a lidar com isso. Quer ver um médium psicométrico famoso? O Divaldo. Né? Por que o Divaldo às vezes evita dar a mão para as pessoas? Porque quando ele pega na pessoa, ele sente a energia da pessoa. E às vezes não é legal, ele está lá para fazer uma palestra, não está lá para empatizar com a pessoa, né? Então, normalmente o pessoal que vai fazer atendimento fraterno, né, e tem uma mediunidade de psicometria, o que ele faz? Toca. Bom dia. Não, bateu a mão, gente, você já sente a energia da pessoa. Entendeu? Então, assim,
Mas é aquilo, você tem que treinar, porque se você não treinar, você pega tudo daquilo pra você sai pra casa passando mal, né? É a questão da psicometria. Né? Vamos ver aqui, ó, médiums. Eu participei de um grupo, né, de reunião, uma reunião mediúnica, e tinha uma médium que era muito interessante. Toda a comunicação dela era de alguém acidentado, alguém que sofreu. E ela, na juventude, tinha sofrido um acidente de carro muito sério, ficou muito machucada. Toda a comunicação dela era de alguém que tinha morrido no acidente de trânsito, ou que estava sendo torturado. É sempre sofrimentos físicos intensos, sabe? E eu ficava, gente, olha que interessante isso. Mas isso reflete muito. Gente, quem quiser se analisar e se conhecer, a reunião mediúnica é muito bom. Porque a gente vai ver o que a gente atrai. Só que você tem que, né, fazer né? Quer dizer que eu sou aquilo? Não, quer dizer que aquilo ainda é forte em mim. Né? Quer dizer então que se eu dou uma comunicação do suicida, eu sou suicida? Talvez não agora, mas em algum momento eu fui. Né? Às vezes foi há 5.000 anos atrás, né? Mas cria-se um laço. Né? Então, às vezes, quando eu estou trabalhando a energia de alguém, eu estou trabalhando a minha. Nós estamos conectados, nós estamos sintonizados, nós estamos lidando com as energias uns dos outros. Né? Aqui, ó. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Perguntar alguma coisa? Não. Minha visão está muito ruim, tem que trazer o óculos da próxima. A luzinha aqui é mais... E trabalha isso aí através do estudo? Da prática, né? Tem que praticar também. Né? Essa questão da psicometria do ambiente. E tem alguns lugares que eu vou que eu não consigo mais ir. Sabe? Aí a questão é a seguinte, uma coisa que facilita muito é a gente entender o processo que está acontecendo. Entendi. Né? Então, quando a gente entende, é diferente. Porque assim, eu entrei e passei mal. Aí tem 1000 coisas que eu comi alguma coisa, eu não sei, né? Tem um obsessor, aí você pega, beleza, tá. Aí você percebe, você entra no ambiente, fala assim, ó, não tô gostando desse ambiente. Tinha um amigo meu que era médium, que ele falava comigo o seguinte, que você sabia a energia da casa da pessoa bebendo a água. Pelo menos pra ele funcionava. Ele pegava a água e bebia. Eu também tenho isso. Né? E o gosto que a água tem, né, é diferente de casa para casa. Tem um lugar que você parece estar bebendo lá da fonte de Jesus, lá, aquela que Jesus está do lado lá, né? Tem lugar que você parece estar bebendo lama, né? Tem gosto. Então a gente aprende, é uma forma de ler energia, né? Por quê? Porque a água, ela é o solvente universal em vários aspectos, não só no aspecto físico-químico, também no aspecto espiritual. Tanto é que nós somos feitos de água, né? Um catalisador, assim. Ela não é que ela catalisa, ela absorve tudo. Você imprime na água o que solvente universal. porque você joga lá e desmancha, né? Então assim, a água ela tem a capacidade de ser como é que a gente fala? Ela dilui tudo, então você imprime nela o que você quiser. É fluidificar. Né? O que é o fluidificar, gente? A espiritualidade coloca energia na água, né? Até a palavra fluidificar é esquisito, porque a água é um líquido, né? Então não tem uma água que não seja fluidificada, né? Talvez o gelo, né? Mas aí, né, a gente nem ia chupar gelo na reunião, né? Mas, né? Porque esses são os termos da década de 40 que o pessoal não tinha umas ideias muito boas, né? Água fluidificada, né? Hoje a gente usa, né, gente? Mas energizada, né? Porque senão o cara pensa que jogando um imã lá resolve, né? Imantada, né? Não tem também? Tem tudo. Faz sentido pra mim que há muitos anos atrás, mais de uma década. Tem gente que fala água fluida. Eu ficava assim, água fluida, gente. Mas a água. Uai, eu só abri a torneira ali. Não, gente, né, nós estamos brincando aqui, mas isso é tudo questão de vocabulário. As pessoas às vezes não sabem. Mas basicamente o que é isso? É uma água que recebe uma energia X, Y, Z. E por isso que é uma coisa que os espíritos falam muito, uma coisa que o Lucas sempre fala comigo. Se for beber água, pensa no que você quer que entra junto. Por quê? Porque você tá lá xingando todo mundo, eu tô aqui brigando, e você pega lá aquele copo de água. Nossa senhora, você tá envenenado. Põe a peneirinha antes de beber a água, né? Faz uma prece. Um filtrinho. Gente, a água, você vê lá o nosso lar. A água no nosso lar, o Ministério da União Divina que cuida da água. O negócio é... Por quê? É igual eu tô falando, eu tô com raiva, eu tô brigando, tô xingando alguém, eu tô segurando um copo d'água, eu tô impregnando aquilo com energia. Eu vou e bebo aquilo tudo. Mando aquilo tudo pra dentro. Depois passa até mal. Mesma coisa é o quê? Alimento. Né? Uma vez um espírito oriental que a gente conheceu, ele me falou uma coisa, falou assim, ó, um dia a humanidade vai aprender que o alimento e a água que eles tomam
tem que ser feito de uma maneira sagrada. É verdade. Os povos mais sábios da humanidade, né, da África, da Ásia, os donos do planeta, né, são os africanos e os asiáticos, são os donos do planeta, né, que o resto veio depois, né. Esses povos, eles têm um cuidado extremo com a alimentação, né. Por isso que quando você faz assim, a comida da avó, né, por que a comida é boa? Porque tem todo né. Por que a gente hoje, a gente perde muito hoje com fast food? Tem uma questão espiritual nisso aí. Você vai lá, você tá lá com um funcionário que tá nervoso, estressado, sendo obrigado a fazer o trem, né? Parece que tá comendo papel. Não é gostoso, né? Mas é um papel gostoso. É gostoso porque tem muito aditivo. Exatamente, tem um monte de... Exatamente, né? Mas é por isso que às vezes a gente passa mal quando a gente come alguma coisa na rua. Às vezes nem é questão de higiene apenas. É questão do que a pessoa que fez aquilo. O cara tá lá, às vezes é uma mãe que tá acordando 4 horas da manhã, cansada, com fome, nervosa, né? E a pessoa tá lá fazendo aquela coisa. Você manda e começa a comer aquilo. Você tá botando para dentro energias que não são muito boas, né? Começou há uns anos atrás, espiritualmente falando, né? O que é o alimento orgânico? Né? Que é outro termo também que eu fico falando, mas todo alimento é orgânico. Nem todos, porque tem muito agrotóxico. A gente come mais coisa. Tá, mas orgânico que tem um organismo. Orgânico tem organismo, então não tem só se o outro fosse feito em laboratório. É um termo, né? Eu tô brigando com um termo, né? Mas é a mesma coisa, né? É aquela coisa lá, o pessoal lá dos Estados Unidos tinha muito isso, né? Deixar a vaca feliz para tirar o leite, né? O animal tem que ser feliz para ele poder... Isso, gente, tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui. A gente percebe isso na nossa intimidade, né? Então a gente vai começar... O que é a nossa grande evolução espiritual e com essa questão da mediunidade? É a gente entender que mediunidade tem tudo. Né? E quanto mais a gente faz para fazer, menos a gente coloca a nossa energia naquilo ali. Né? Então tem coisa que é melhor a gente não fazer do que fazer com raiva. Isso mesmo. Entendeu? É melhor você não fazer um almoço do que fazer ele com ódio. Ah, mas tem que fazer. É melhor não fazer. Eu pedi essa semana toda para minha mãe cozinhar para mim. Entendeu? Né? É muito fácil quando você tem a mãe para cozinhar. Quando você não tem... Agora, mãe, eu não tenho condição essa semana de doar, sabe? Assim, é umas coisas que a gente vai começar a aprender. Aí nós vamos começar a perceber, né, que as pessoas que fazem esse tipo de atividade, que normalmente são as mães, são pessoas que tinham de ser muito valorizadas e cuidados. exatamente. Porque, na verdade, aquilo ali é um sacerdócio. Ela está doando a energia do amor dela ali. Né? Então a cozinha deixa de ser lugar do alimento e se torna o quê? Templo. Né? Por isso que os cristãos comiam depois o quê? Do evangelho. O que acontecia? Jesus falava, ensinava, distribuía pão e água para todo mundo. Será? Por que não era antes? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a vibração daquilo que eles falavam, daquilo que eles viviam, né? Era água pura, né? Tá lá no livro Paulo Estevão. O Paulo chega lá na casa do Ananias, né? E aí o Paulo tá lá, nossa, os judeus não querem acreditar em Jesus, eu acreditei, né? Eles deviam acreditar também, porque eu sou o cara, né? Porque a cabeça do Paulo é essa, né? Tipo assim, eu acreditei, então resolveu o problema de Jesus, né? Se eu acreditar, todo mundo acredita, porque não vai, sou eu sou eu, né? Você lê o livro e fala isso, né? Aí ele chega lá na casinha do Ananias lá, né? E aí ele sente aquele amor do Ananias com aquelas pessoas lá em torno da mesa, né? Ele olha para o Ananias e fala assim, não, eu quero ser igual a você quando eu crescer, né? Basicamente, né? Aí o que acontece no final do culto? O Ananias distribui pão e água pura para as pessoas que estavam ali. Que normalmente eram pessoas simples, famintas. O que ele estava fazendo? Ele estava complementando a ideia da ceia espiritual. Vocês podem ver que em toda construção espiritual, toda religião, a alimentação caminha junto com o culto. Né? Então, olha só. Por quê? Porque tem uma questão espiritual nisso aí para a gente trabalhar. É uma questão de mediunidade que muitas vezes a gente não percebe. Né? É uma questão de percepção mediúnica, de entendimento. Quando a gente entende isso, a gente filtra um monte de coisa que está acontecendo com a gente. Quando a gente está na rua, quando está na casa de alguém, por exemplo, você vai visitar alguém. Né? Aí você fala assim, vou almoçar aqui hoje. Você vê lá que está todo mundo brigando, xingando, você vai pensar 2 vezes antes de comer lá.
Né? Por quê? Ou você está numa vibração tão boa que na hora que você pegar o negócio você vai filtrar aquela energia toda, né? Ou então você abre mão. Você leva sua água de casa. Né? Comer com Pede a qualquer, Você passar mal depois. na comer com qualquer problema que a gente tinha na cozinha, o arroz não tava bicho. Tipo, minutos depois, você tinha acabado de fazer uma panela de arroz cheio de bicho. Energia. Energia. Né? Energia. Então isso tudo, poder, o que a gente faz, o que a gente coloca na nossa mão, Sim. tudo carrega a nossa energia. Você vai no hospital, o médico pega lá a injeção para colocar lá no soro, lá, você tá lá no sorinho lá, né? Aí tá lá a técnica de enfermagem lá, com raiva do mundo, entendeu? Ela vai lá e injeta aquilo que vai entrar lá na sua veia. Imagina o que tá entrando junto. Se você tiver um equilíbrio muito grande, você, claro, né? Mas imagina que eu naquele momento eu tô fragilizado, tô com raiva, tô ruim também. Desencarna a pessoa. E isso é um processo, né? Porque a pessoa lá que solicitou o remédio está com raiva, aí passa para a pessoa que vai ser pagar lá na farmácia lá e leva, né? Pega lá o vidrinho lá e entrega. Toma esse negócio aqui, que já sai carregando com raiva que tem que descer lá para buscar o remédio. Olha só. Um dia nós vamos entender o quão é importante o trabalho que a gente faz com o ser humano. Por isso que a profissão do futuro, todas as profissões do futuro vão envolver o quê? O cuidar do outro. Então o hospital vai ser um templo, o restaurante vai ser um templo, né? A escola vai ser um templo. Entendeu? Olha só, isso é um mundo regenerado. Através do vínculo da mediunidade, nós vamos construir um mundo regenerado. Né? Aí nós vamos ter uma consciência aqui que os espíritos chamam de consciência cósmica, né? Nós vamos entender que nós fazemos parte aqui, nós estamos conectados aqui, ó. E aí nós vamos ver que nós temos aí nós vamos entender a fala dos espíritos para o Kardec, quando o Kardec fala assim: se eu fizer tudo certo, se eu falar, se eu for caridoso, gentil, amoroso, se eu fazer trabalho, eu posso ser perfeito nessa encarnação? Aí os espíritos falam para ele: não. Mas por quê? Porque tem coisa que você nem sabe que existe ou você está fazendo que é desequilíbrio. Isso aí. Né? Por isso, né, que Jesus fala daquilo que está cheio com o nosso coração, a gente bota para fora. Tudo isso tem a ver com mediunidade. Não é só o espírito que vem aqui na reunião mediúnica, né? Por isso que tem a água fluidificada, por isso que a gente tem os templos. O que é a ideia do templo? O templo é o local onde nós vamos, de certa maneira, proteger, né, a nossa energia, né, ou ter ali um cuidado maior. Você pode ver, a maioria dos templos orientais é tudo muito cuidadoso. Já perceberam aí? Quer ver um exemplo? Cerimônia do chá lá dos japoneses. O cara fica 3 horas para te servir um chá, né? E ele faz aquilo com cuidado, com esmero, né? Você vai... Por que é aquilo? Ele sabe que está botando a vibração dele naquilo ali. Né? Então, o cuidado tem muito a ver com isso, com o tempo. E nós, como nós queremos fazer tudo rápido, nós estamos ficando doentes. Aí nós vamos voltar. Precisa ser tudo rápido. Eu tenho que fazer tudo. Nós não somos imortais? Olha como é que o conceito da imortalidade é subtrabalhado por nós. Se eu sou imortal, por que eu tenho que viver tudo que é a minha vida em 20 anos? Eu tenho que fazer todos os cursos de especialização, né? Quando eu acabo um, eu tenho que começar outro e nunca nem apliquei aquele primeiro, já estou no 5º depois dele, né? Só para ganhar mais, para eu poder pagar outro curso. Porque eu vou ganhar mais, porque eu ganhar mais, eu pago outro curso, né? Aí é aquele pessoal que fica se preparando 20 anos para começar a trabalhar, né? Tem um médico amigo meu, lá do hospital, que o filho dele tem 40 anos e nunca trabalhou, e é médico. 40 anos, a minha idade. Aí eu falei, mas por que ele nunca trabalhou? Mesmo que ele está se especializando ainda. Ele deve ter umas 50 especializações, tem pós-doutorado, mas nunca trabalhou. Ou seja, está especializando. Talvez ele trabalhe uma semana, né? Quando ele fizer 70, né? Aí, né? Ele começa a trabalhar com 70. Eu não sei. Perdeu-se o sentido. Né? Porque nós viramos acumuladores em vários aspectos. Aí quando vem assistida aqui, né, e tá cheio de coisa na casa dela lá, com uns 15 fogão que ela pegou na rua lá, né, os 18 tanquinhos, né, igual tem assistido a nossa aqui, eu falo, nossa, que absurdo, né, mas eu acumulo de outro jeito, né, o meu acúmulo às vezes é digital, às vezes é... Né? Um monte de livro lá e a gente não Tudo isso tem a ver com mediunidade.
Tudo isso tem a ver, porque isso vai dizer os espíritos que nós atraímos, isso vai dizer as entidades que nos acompanham, isso vai dizer para a gente qual que é o nosso ambiente mental. Aí nós vamos entender o vivemos em espírito, onde está o nosso pensamento. E isso vai qual que é o último impacto? Quando a gente desencarna. Aí eu desencarno, acordo num lugar todo esquisito, né? Mas ao mesmo tempo tão familiar. Você fala assim, não, é até ruim, mas é bom, né? Porque no fundo a gente vai para onde a gente gosta, né? Mesmo que seja um lugar muito feio, né? Mas tipo assim, é feio, mas é confortável esse negócio aqui. Tem uns trem que eu gosto, que, nossa, todo mundo fazendo. Fico. Aí às vezes os espíritos de luz tentam me tirar e falam, não, semana que vem eu saio. Deixa eu ficar aqui só mais uma semana. Tá bom demais esse negócio aqui. Né? Sintonia. Né, gente? Vamos terminar. Semana que vem a gente continua. Fazer a nossa prece. Agradecemos a Jesus e a espiritualidade amiga pela oportunidade que temos de refletir acerca da mediunidade. Pedimos, Senhor, que esteja conosco, nos ajude na caminhada, nos dê o entendimento, a paz, o amor, a harmonia, acima de tudo a esperança, que é a maior força do coração humano. Abençoa, Senhor, aqueles que amamos, aqueles que estão à nossa volta, encarnados, desencarnados, e permite que possamos estar contigo, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Semana que vem nós vamos continuar falando, tem que falar da comunicação, transcomunicação instrumental, que o pessoal conversa com os espíritos com aparelho eletrônico, né? Nós vamos continuar falando das mediunidades diferentes aí do Kardec. Posso correr ali e encher essa garrafa? Pode, você tem 1 minuto. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.